Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo, tá chegando agora. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, que é muito importante, aquele joinha para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, recomendar para mais pessoas e mais Alices virem aqui escrever pra gente também. Bom, aqui embaixo na descrição tá todos os links que você precisa. Meu Instagram, @DaniDelanos, me acompanha lá. Lá eu mostro um pouco do meu dia a dia. Tem o e-mail para você mandar a sua história. Tem o link do meu livro, né, de como eu me livrei da ansiedade, síndrome do pânico, como que eu saí lá do fundo do poço e dei a reviravolta aí na minha vida. Bom, vamos à nossa história de hoje, que é bem polêmica, já aviso. Sim, gente, daquelas historinhas bem polêmicas que a gente tem aqui. Eu acho que é quase uma história Rivotril. Peguem o chá de camomila, o chá de maracujá e venham ouvir a historinha comigo. Dani, meu nome é Alice, tenho 19 anos e adoro seus vídeos. Acompanho o seu canal desde os meus 15 anos de idade. Bom, e ela pede, né, para ser chamada de Alice, ela me fala o nome verdadeiro dela. E ela disse o seguinte, que essa história ainda está acontecendo. E a pessoa mais prejudicada nessa história ainda continua sendo enganada. Gostaria muito de ler os comentários de vocês para me ajudar a tomar uma decisão, pois estou me sentindo sufocada. E essa situação está acontecendo na minha família. Gente, é uma situação assim, né, séria. Mas eu entendo ela tem 19 anos e eu espero que vocês deixem aí os comentários de vocês para que ela realmente tome a decisão, né, de que ela deve tomar. Mas vamos lá. Bom, venho de uma família classe média, meu pai trabalha embarcado e minha mãe faleceu há 9 anos atrás. Minha infância foi muito tranquila, meus pais sempre foram muito bons para mim e para o meu irmão. Sempre tivemos boas roupas, bons brinquedos, sempre cercados de muito amor e carinho pelos nossos pais. Dani, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe descobriu um câncer. No início, meus pais tentaram esconder de mim ao máximo, pois eu ainda era muito nova e eu não tinha percepção das coisas. Nessa época, meu irmão tinha 15 anos de idade, ele é 7 anos mais velho do que eu, hoje ele tem 26. E diferente de mim, ele soube praticamente desde o início da doença. Quando realmente minha ficha caiu sobre a doença da minha mãe, foi quando ela começou a fazer quimioterapia e os cabelos dela começaram a cair. Antes da quimioterapia, ela fez também uma cirurgia. Porém, naquela época da cirurgia, papai me contou que mamãe ia precisar passar uns dias internada, pois ela tinha comido algo que não tinha feito bem para ela. E por isso ela ia precisar passar uns dias dormindo no hospital. Nesse período que minha mãe ficou internada, eu lembro que eu chorava muito com saudades dela. Porém, por conta da idade, o hospital não me autorizava a entrar. Nesse período da cirurgia da minha mãe, eu lembro que ela ficou 7 dias no hospital. E nesse período, eu e meu irmão ficamos na casa da minha tia, que é a irmã da minha mãe. Bom, mesmo a minha tia fazendo tudo de melhor pra gente, eu tinha péssimas lembranças desse período. Pois até então eu nunca tinha dormido mais que 2 dias longe da minha mãe e do meu pai. Dani, depois que mamãe voltou para casa, ela voltou já bastante debilitada. E papai e mamãe inventaram uma desculpa para mim, que mamãe teve que operar a barriguinha porque ela tinha engolido algo que não prestava e que aquilo tinha feito mal para ela. Por isso ela precisou abrir a barriga para tirar o que tinha lá dentro. Então ela estava muito fraca. Depois de um tempo que mamãe fez a cirurgia, ela fez uma série de exames e os médicos diagnosticaram que o câncer tinha se alastrado. Ela então começou a fazer sessões de quimioterapia. Esses detalhes eu só soube depois do falecimento da minha mãe, quando eu já estava mais madura. Essa quimio era muito forte. Minha mãe logo perdeu os cabelos e emagreceu muito. Ficou até irreconhecível. Nesse período, minha mãe ficou muito fraquinha. E as cenas que nunca saíram da minha cabeça era o cuidado que meu pai sempre teve com ela. Meu pai conseguiu uma licença na época e cuidava muito bem da minha mãe. Meu pai me chamou para conversar um dia e disse que mamãe talvez iria virar um anjinho e que era para eu aproveitar cada minuto ao lado dela. Isso foi mais ou menos 2 meses antes dela falecer. Dani, nesse período, eu mal ia para a escola.
Eu não queria desgrudar da minha mãe nem um minuto. Já meu irmão se revoltou com a situação e começou a se rebelar dentro de casa. Foi no mês de setembro que minha mãe faleceu. Ela faleceu dentro da nossa casa, cercada de carinhos. Bom, depois do falecimento de mamãe, papai meio que se desdobrou e virou um pai e mãe pra gente. Nessa época, ele ainda não trabalhava embarcado, então ele se dividia entre o trabalho e a casa. Ele colocou uma senhora, dona Jacira, para tomar conta de mim e do meu irmão. Todos os nomes já estão trocados, tá, gente? E ela fazia de tudo para alegrar meu dia. Me levava no cinema, na pracinha, na praia, no parque. Com o tempo fui superando um pouco a perda da minha mãe. Porém eu tenho boas recordações de mamãe, quando ela ainda estava saudável, e também tenho recordações que eu não queria mais ter, principalmente da época que ela estava muito fraca e muito magra, e que meu pai pegava ela no colo e colocava ela na mesa ou no sofá para que ela pudesse ficar com a gente. Era comovente ver o amor que unia meu pai e a minha mãe. Dani, depois dessa perda da minha mãe, meu irmão ficou bastante rebelde. Ele começou a destratar meu pai e batia de frente com ele. Meu pai descobriu que ele estava fumando cigarro e bebendo. Nessa época meu irmão tinha 17 anos. E isso custava muitos atritos lá em casa. Causava. Depois de um tempo, meu irmão começou a se envolver com drogas. Porém, meu pai deu uma intimada nele e falou que se ele não largasse essas porcarias, meu pai colocaria ele para fora de casa. E ali ele então foi para uma clínica de recuperação. Depois disso, que eu saiba, ele nunca mais usou nada. Ele começou a fazer academia, correr na praia, nadar. Virou um homem muito bonito e muito mulherengo. E por conta dele ser bastante mulherengo, ele nunca teve uma namorada que tinha durado um mês. Já meu pai só foi se relacionar sério com alguém 3 anos depois da morte da minha mãe. Pelo menos que eu saiba, ela disse. Ele começou a namorar uma mulher super gente boa, nos tratava super bem. Ela nunca chegou a morar dentro da nossa casa. Porém, ela passava alguns finais de semana com a gente. Viajamos todos juntos algumas vezes. Eu ia para a casa dela alguns finais de semana. Porém, ela e meu pai acabaram se separando. Até hoje eu não sei qual foi o verdadeiro motivo. Segundo meu pai, foi porque ela era muito desequilibrada financeiramente, muito enrolada com as contas dela. E meu pai achou melhor terminar, pois ela não era uma pessoa para se casar e viver juntos. Eu nunca questionei nada, mas fiquei triste com a separação deles. Quando foi em 2018, meu pai conheceu uma mulher, vou chamá-la de Manu. Ele conheceu ela em uma viagem que ele fez com alguns amigos. 2 anos mais nova do que meu pai. Hoje ela tem 32 e meu pai 54. Dani, quando meu pai a conheceu, ela morava em outro estado e nas festas de final de ano ela veio passar as festas com a gente. Tive o desprazer de conhecê-la. A princípio, toda a família do meu pai ficou preocupada, pois a diferença de idade era grande. Meus avós paternos, eles são bem conservadores, né? E começaram a falar com meu pai se isso era mesmo o que ele queria. Meu pai falou que eles estavam se conhecendo melhor. Nessa época, Dani, papai já estava apaixonado por ela. Então começaram os problemas da pandemia. Toda semana que o meu pai estava em casa, já que o pai dela trabalha embarcado, lembrem-se disso, gente. Meu pai mandava passagem para ela ir para a nossa casa. Quando veio a pandemia, ela começou a ter dificuldades para ir para a nossa casa. Foi então que meu pai conversou comigo e com meu irmão e falou sobre os planos dele de chamar ela para morar na nossa casa. A princípio eu fiquei meio resistente à ideia, porém meu pai pontuou que estava apaixonado por ela e que depois da minha mãe, ela foi a mulher que ele mais amou. Então acabamos concordando. Mas do meu íntimo eu não queria uma outra mulher dentro da minha casa. Quando foi em agosto de 2019, ela começou a morar na nossa casa. Desde que ela chegou aqui em casa, ela me tratou com muito respeito, assim como eu sempre tratei ela com muito respeito. Porém, Dani, não tivemos grandes afinidades. Eu sempre fui muito fechada. Além disso, algo dela me incomodava bastante. Mas até então eu não sabia o que.
Meu irmão se tornou muito próximo dela e logo eles começaram a ter bastante afinidades. Ela começou a pedalar com ele, correr no calçadão. Dani, como meu pai trabalha embarcado, ele fica muitos dias fora de casa. E essa afinidade entre minha madrasta e meu irmão só foi aumentando, mas até então eu nunca tinha percebido nada demais entre eles. Bom, foi quando em janeiro desse ano meu pai estava embarcado e nesse dia eu marquei como amiga de dormir na casa dela. Porém eu sou asmática e nesse dia eu esqueci de levar para a casa da minha amiga minha bombinha. Quando deu 10 horas da noite eu comecei a sentir falta de ar e como a minha amiga mora perto da minha casa, resolvi passar na minha casa para pegar minha bombinha, o remédio que ela usa. Quando abri a porta, as luzes estavam apagadas e já desconfiei de alguma coisa errada, pois aqui em casa ninguém tem o costume de dormir antes da meia-noite. Sempre tem alguma luz acesa. Porém, assim que eu acendi a luz e comecei a andar no corredor dentro do nosso apartamento, a porta do quarto do meu pai se abriu e era meu irmão saindo de dentro do quarto do meu pai todo assustado. Perguntei a ele o que estava acontecendo e ele me disse que o ar-condicionado do quarto do meu pai estava quebrado e ele estava ajudando a minha madrasta a consertar. Porém, meu irmão estava com short de dormir e na hora deu para ver, né, que ele estava excitado. Achei aquilo estranho, porém não questionei. Fui no meu quarto, peguei meu remédio e quando eu desci, Dani, eu comentei com a minha amiga o ocorrido e ela na hora insinuou que eles poderiam estar tendo um caso. Na hora até arrependi. Ela fala, arrependi de ter contado para ela, né? Pois falei que meu irmão jamais teria coragem de fazer isso com meu pai e que a menina também não, pois meu pai fazia de tudo por eles. Inclusive, Dani, meses antes, meu pai tinha trocado o carro do meu irmão por um carro zero. Mas é claro que eu fiquei com a pulga atrás da orelha depois do comentário da minha amiga. Passou um tempo, mas nada normal aconteceu. Até que um dia eu acordei de madrugada para beber água, ouvi uns gemidos no quarto do meu pai. Porém, Dani, meu pai estava embarcado. Achei aquilo estranho. Nessa hora, fui na ponta dos dedos até o quarto do meu irmão e vi que a porta estava trancada. Foi então que eu cheguei a achar que ela estava se masturbando. Voltei para o meu quarto com aquilo na cabeça. Como eu fiquei encucada com aquilo, eu fiquei agachada no meu quarto, olhando a fechadura para ver se ia sair algo estranho dali. E logo depois vi quando meu irmão saiu do quarto do meu pai. Eu comecei a tremer, fiquei nervosa, revoltada, mas resolvi ficar quieta. No outro dia, contei para minha amiga, aquela lá que ela já sabia do flagra, né? E minha amiga, então, começou a colocar pilha que eu fosse tirar uma satisfação com ela e com meu irmão. Porém, eu falei com ela que isso eu não ia fazer, pois eu tinha medo da reação do meu irmão e também eu não queria que meu pai soubesse de qualquer jeito. Até porque meu pai é apaixonado por essa mulher. Eu também fiquei preocupada pelo meu irmão e minha madrasta falarem que era mentira minha e acontecia uma intriga gigante na minha casa sem eu ter alguma prova para mostrar a meu pai na hora de contar para ele. Foi então que minha amiga me sugeriu deixar um telefone no quarto dela para gravar alguma conversa deles. Dani, depois disso, depois desse ocorrido, meu irmão sentiu que eu estava estranha com ele, mas como não somos tão próximos, eu consegui despistar, falei que eu estava passando mal de TPM. Já sem vergonha da minha madrasta, sequer notou que eu estava possessa por dentro. Bom, mais ou menos 6 dias depois do flagra, meu pai ia voltar para casa e ficaria 21 dias em casa. Passei esses 6 dias com os nervos à flor da pele, sem saber o que fazer. Eu fiquei com medo de cumprir o combinado que eu fiz com a minha amiga. Eu fiquei com medo de gravar algo entre eles, pois eu fiquei com medo deles acharem o telefone. E ela ficou até com medo, né, gente, da reação deles, porque só estavam os 3 em casa. Vai que alguém acha o telefone, vê que ela tá gravando. É uma situação complicada, né? Bom, eu pensei, se eles são capazes de trair meu pai aqui na casa dele, eles são capazes de qualquer coisa.
Depois de uns dias, Dani, papai voltou para casa. E essa foi a pior parte, pois eu vi aquela sem vergonha toda carinhosa com meu pai, bajulando ele o tempo todo. Bom, meu pai enchendo ela de carinhos, declarações amorosas na minha frente e na frente do pilantra do meu irmão. Passei noites mal naquele período que meu pai permaneceu em casa, pois no mesmo momento que me dava vontade de contar tudo para ele, meu coração sentia até pena da decepção que meu pai ia sofrer. E além de tudo, eu não tinha nada que provasse o que estava acontecendo entre meu irmão e minha madrasta. Capaz de eu ainda sair de doida nessa história. Bom, semana depois, papai embarcou novamente e eu coloquei como prioridade na minha vida que eu ia gravar algo. Tive uma ideia de escrever uma carta contando tudo que eu tinha visto, e assim fiz. Eu escrevi essa carta num caderno meu de estudos e deixei com a minha amiga. Falei com ela que se algo acontecesse comigo, era para ela entregar esse caderno ao meu pai. E então coloquei em prática meu plano de gravar eles. Como a gente estava naquele período tenso da pandemia, meu irmão não estava trabalhando e minha madrasta não tinha muito lugar para bater perna, já que ela é uma desocupada bancada pelo meu pai. O tempo que eu tinha sozinha em casa era curto, porém ambos saíam para correr ou pedalar pelo menos 3 vezes na semana. Então eu comecei a colocar um telefone gravando embaixo do armário da minha madrasta. Eu colocava por volta das 5 da tarde, quando eles iam pedalar, e só tirava depois, né? Quando surgia a oportunidade de eu entrar no quarto. Claro, Dani, que a bateria não tinha autonomia para ficar às vezes 2 dias funcionando, que às vezes ela não conseguia entrar no quarto, né? Porém eu consegui gravar o que acontecia. Na noite eu colocava o telefone, a princípio não conseguia gravar nada demais, somente conversa dela com as irmãs e com as amigas. Mas eu fui deixando o telefone gravando. E nesse dia, Dani, o plano deu certo, consegui gravar toda a safadeza deles. Inclusive palavras baixas que eles falavam durante a relação. Ele pedindo para ela ficar em algumas posições e etc. Dani, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei perplexa de como um filho pode fazer essa trairagem com um pai. Principalmente com um pai que faz tudo pelos filhos. Decidi então que eu iria contar tudo para o meu pai, pois mesmo que o mundo desabasse na cabeça dele, ele não merecia essa traição, vindo do meu irmão e dela. Acontece, Dani, que no período que meu pai ia voltar para casa, meu pai testou positivo para a Covid e posteriormente ele ficou muito mal por causa do vírus. Meu pai chegou a ficar 9 dias entubado e 26 na UTI. Nesse período eu quase joguei tudo na cara do meu irmão, pois meu irmão ficou super abalado, chorava muito com o quadro de saúde do meu pai. Porém, como eu tinha muita fé que meu pai ia se recuperar, eu sabia que eu iria fazer uma grande besteira em jogar a merda no ventilador com meu pai naquele estado, pois assim que meu pai se recuperasse, essa bomba ia cair no colo dele. Bom, felizmente meu pai se recuperou, porém ele ficou muito debilitado, perdeu muito peso. Para você ter uma ideia, Dani, ele fez fisioterapia e até hoje ele teve que ficar um bom tempo afastado do trabalho. Ele voltou recentemente a trabalhar. Ele ficou trabalhando em terra por enquanto. Ele está trabalhando em terra, não está embarcado. Dani, depois disso tudo que aconteceu, eu não tive coragem de contar para o meu pai sobre a traição da minha madrasta e do meu irmão. Porém, eu tenho certeza que eles ainda têm um caso, pois eles saem sempre para fazer exercícios juntos. Eu estou sufocada com essa história toda. Agora que meu pai já está bem melhor fisicamente, eu estou com um nó na garganta querendo contar. Meu pai não merece ser traído, mas ao mesmo tempo eu fico morrendo de medo da saúde do meu pai regredir e ele adoecer novamente, pois eu tive muito medo de perder meu pai. Inclusive, Dani, mesmo eu tendo muita fé que meu pai ia se recuperar, eu já tinha na cabeça que se algo acontecesse de pior com meu pai, eu iria desmascarar meu irmão e minha madrasta no velório do meu pai. Porém, graças a Deus, nada aconteceu. Dani, eu gostaria que você publicasse minha história, para através dos comentários, seu e das Alices, me ajudassem a decidir o que fazer. Eu estou totalmente perdida. A única pessoa que sabe disso tudo é minha amiga. Inclusive por ela, eu deixo essa história para lá. Deleto essa gravação e espero que o tempo mostre para o meu pai quem ela é.
e quem meu irmão é. Mas eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Isso tem afetado até meus estudos, pois eu passo horas nesse dilema. Eu não acho justo deixar que meu pai seja enganado pela própria mulher e pelo próprio filho. Mas ao mesmo tempo eu morro de medo em saber qual vai ser a reação do meu pai depois disso tudo. Eu já pensei em conversar com a minha avó, mas eu tenho certeza que ela vai contar tudo pro meu pai. E, gente, eu não sei o que fazer no momento. Dani, vou terminar por aqui. Se você publicar minha história, prometo voltar para contar para vocês o que aconteceu depois. Alice, amiga, que situação complicada, cara. Mas que mulher também vagaba, hein? Pô, gente, vale nada, né, essa madrasta, né? Olha, é aquela coisa. Eu sei que às vezes, né, a gente teve uma história aqui da tia com o sobrinho, mas uma coisa eu acho que é quando tá todo mundo solteiro, né? E o cara era sobrinho até do marido dela, não era nem sobrinho dela, tal. Então, assim, eu acho que uma coisa é quando tá todo mundo solteiro. Outra coisa é quando essa mulher tem um comprometimento com seu pai sustenta ela, banca ela, dá do bom e do melhor. E o seu irmão, né, pô, agarrado aí nessa história. Nossa, assim, é complicado. Eu tava em mente já pra você contar tudo, rápido. Mas eu entendo que seu pai também ficou doente. Eu, sinceramente, eu não sei como isso se pode regredir a doença dele, se pode afetar em alguma coisa. Acredito que não, que uma vez recuperado, né, da Covid, mesmo que ele tenha algumas sequelas, pelo que você falou, ele já voltou a trabalhar, ele já está bem. Então eu não acho assim que vai ter problemas maiores de saúde. Eu acho que o maior problema que ele vai ter vai ser na mente dele mesmo, né? Gente, uma situação dessa, olha só, deixa eu só te falar uma coisa, não tem como acabar boa. Não existe acabar boa, sabe? Por tudo que aconteça, se seu pai descobrir, se você contar, se o que acontecer, vai acontecer algo ruim, né? Lógico, pro seu pai, pro seu irmão, tipo assim, ela conseguiu, não vou falar também que é só ela, né? O seu irmão também, né? Mas ela conseguiu abalar a família de vocês. Porque não existe, gente, não existe. Se traição já dói com alguém de fora, você imagina dentro da sua casa, né? Então, assim, eu ainda vou pelo caminho da verdade, sabe, amiga? Porque, assim, não, e o pior de tudo, ainda pode acontecer, não tô falando que vai acontecer, mas pode ainda acontecer de seu pai ainda pensar, meu Deus, por que você não falou isso antes, né? Mas tem a coisa do seu pai ter tido a Covid. Como você falou da sua avó aí, eu não tinha pensado, quem sabe, mesmo que a sua avó conte, não sei, ou talvez te ajude a contar, eu acho que você deveria sim conversar com alguém da sua família. Não que eu acho que você tenha que esconder isso, não. Eu acho que isso aí tem que ter um fim, né? Porque tá acontecendo dentro da sua casa. E olha só, se seu pai pega, se acontece um flagrante, alguma coisa assim, gente, a gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Então pode acontecer até uma coisa pior, entendeu? Sei lá, entrar em briga com seu irmão, eu não sei a personalidade do seu pai, não sei a personalidade do seu irmão. E na hora que a gente descobre uma coisa desse tamanho, a gente não sabe a nossa reação, entendeu? Pode ser que você tenha aquela reação. Eu sempre falo, eu nunca sei minhas reações. Eu já tive reação na minha vida de ser assaltada e ficar em choque. Tipo, e eu já tive outra reação de uma outra vez que eu fui assaltada, eu corri atrás do bandido. Então, assim, a gente não sabe qual vai ser a reação da gente na hora, é uma coisa inesperada. Então, quando acontece o inesperado, é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mesmo, às vezes, você preparando seu pai, preparando o terreno, também não vai ser algo fácil. A gente também não sabe como vai ser a reação dele. Pode ser que ele tenha uma reação de boa, sei lá, vou botar os dois pra fora de casa, então vai... Pode ser que ele tenha alguma reação que, sei lá, possa causar até uma depressão, uma tristeza. Pode ser que de repente ele xingue, amanhã ele, né? Cara, não tem como prever.
Mas eu preferiria contar, não sei se todo mundo vai concordar comigo. Eu acho que você deveria, não sei nem, cara, eu não sei nem se você deveria mostrar o vídeo lá, o áudio que você tem, porque assim, aí é muito pesado também colocar ele pra ouvir os dois falando, sabe? Mas se por acaso seu pai não acreditar, aí sim, né? Não tem outra, mas eu contaria e com certeza seu pai vai querer ter uma conversa com seu irmão, vai ter uma conversa com ela. Ai, amiga, qualquer coisa que eu falar pra você aqui vai ser complicado, sabe? Mas eu acho que o que não pode é isso ficar simplesmente, não vou tomar nenhuma decisão, não vou fazer nada, vou deixar lá. Que como você falou, você não tá se sentindo bem com isso, né? Ainda corre aquele risco de repente, sei lá, gente, descobrir, sabe, da pior maneira possível. Não existe melhor maneira para descobrir uma traição, principalmente uma traição como essa, de filho com a mulher do seu pai, né? Mas eu acho que você deveria contar. O que vocês acham, meninas? O que vocês acham que ela deveria fazer? Eu acho que você deveria contar. Mas assim, se fosse no meu caso, pensando aqui, talvez eu contaria pra alguém da minha família pra ter o apoio lá da minha avó, sabe? Porque eu não sei se eu conseguiria contar só eu, né? É complicado, é pesado. Então eu acho que eu chamaria sim, mesmo que se você saiba que a sua avó vai contar pro seu pai, mas talvez seja até melhor que a sua avó conte e você esteja junto, né, pra falar o que aconteceu, pra falar o que tá acontecendo. É o que eu tô falando, gente, é igual separação. Ai, separamos, somos amigos. Não existe separar e ser amigo. Pode acontecer de virar uma amizade? Pode. Hoje eu sou muito amiga do meu ex-marido, vocês sabem, do pai dos meus filhos. Vocês acham que quando separei do Bruno a gente virou amigo? Não, gente. Bruno me xingou, eu xinguei ele, ouvi um monte de coisa, ele ouviu um monte de coisa. Então, assim, no começo, alguém sempre vai sair magoado. Porque quando uma pessoa decide se separar, a decisão sempre parte de um. Não vem me falar que nós dois não existe isso, nós dois decidimos. Sempre parte de uma pessoa. E o outro lado sempre vai sentir, peraí, mas não era, eu não queria separar agora, eu não estava esperando por isso. E então assim, numa situação dessa que deve ocorrer uma separação com certeza, é pior, porque vão ter mágoas, vão ter questão de família, né? É questão de laço sanguíneo, é pai e filho, sabe? Se envolvendo com a mesma mulher. Então, assim, são coisas que vão marcar a vida deles. Vocês têm que parar pra pensar que pode ser que eles nunca mais tenham uma relação de pai e filho. Eu não sei até onde isso vai afetar o seu pai. Eu não sei como vai ficar a relação do seu irmão com essa mulher depois de tudo isso, né? Se eles vão decidir de repente ficar juntos. Então, assim, pode ser que um dia lá na frente todo mundo se perdoe, todo mundo viva junto. Mas é uma situação complicada, então você tem que estar preparada, assim, para um período de turbulências, né? Que não vai ser fácil. A não ser que seu pai seja uma pessoa muito fria, ok, tá com ele, fica com ele, então. Mas eu acho que a gente, né, que é ser humano, tem sangue nas veias, sempre que a gente sabe uma situação dessa, você toma, né? Você toma vai ter uma consequência. Eu espero de coração, amiga, que assim se resolva da melhor maneira possível pra você, pro seu pai, né, que vai sair ferido dessa história. Você já tá ferida por causa do seu irmão, entendeu? Então, assim, seu irmão, que também, né, tá aí, tá fazendo a coisa errada, óbvio. A menina, né, que tá aí no meio disso tudo, que também está fazendo a coisa errada. Então, assim, vão ter várias situações, né? Vai ser você com seu pai, você com seu irmão, seu pai com ela, seu pai com seu irmão com ela. Então, assim, é muita coisa envolvida, mas que eu acho que não dá pra eu esconder mais, né? Daqui uns dias seu pai tá dormindo, ela tá pulando pra cama do seu irmão com seu pai dormindo, né? Não é justo, né? Eu acho que nada de mentira, assim, é justo. Então,
Abra seu coração, amiga. Vá lá, converse com a sua avó, se você acha que pode ser, né, uma pessoa que pode te ajudar. Converse com a sua avó. E sim, eu sei que é uma conversa difícil, mas que você consiga ter uma conversa com seu pai aí e que dá, que olha, de coração, que assim, essa história termine da melhor maneira possível para todo mundo. Eu sei que vai sair muita gente ferida, machucada, gente que não merece, como seu pai, que trabalha, viaja e tal, né, se esforça pro melhor, mas a gente espera de coração que no final tudo dê certo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!